Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desde já eu desejo meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito bem-vindo a este humilde canal, muito bem-vindo. Que essas mensagens, reflexões, palavras, pensamentos, comentários, motivações, fé, inspirações, tudo o que se trata a respeito da palavra de Deus venha adentrar no teu coração, venha fazer morada permanente, venha te curar, venha te libertar, venha te guiar, venha te fortalecer hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente em seus corações, em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos para mais uma mensagem, mais um vídeo. Esse vídeo, essa mensagem de hoje, pessoal, é uma mensagem diferente. Eu irei sim citar coisas da palavra de Deus, porque é o foco, né, desse canal, mas não especificadamente algum versículo, alguma passagem, falar versículo, capítulo, tal, essas coisas não, mas algo de que eu sei, né, que eu tive experiência, que eu lembro, que eu penso e que eu vivi da palavra de Deus. É claro que esse pensamento, esse comentário, essa reflexão é baseado sim na palavra de Deus. Só não irei citar capítulo nem versículo. É algo que eu estava nesse exato momento, uma das muitas vezes, sabe aqueles momentos que a gente para refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sobre as coisas que já vivemos com Deus e sem Deus, sobre as experiências, sobre o que nós estamos passando, sobre o momento que, que nós já passamos ou estamos passando nesse exato momento, sabe? Aqueles momentos que a gente para, reflete, fica refletindo na palavra de Deus, nas passagens que te fortalecem, sabe? Que te dá um ânimo, sabe? Aqueles momentos que você para refletir profundamente, né? Às vezes é bom a gente parar, né, para pensar um pouco, refletir, né, se desligar um pouco das redes sociais, essas coisas. Faz bem para a saúde, faz bem fisicamente, faz bem espiritualmente, né? Às vezes é bom ter esses momentos de reflexões, de pensamentos, né? Eu sempre costumo dizer isso. Eu não costumo ficar triste, mas sim pensativo, né? Somos seres humanos, todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo, eu sempre costumo dizer isso, que todos nós temos uma história para contar, independente da idade que você tem, para chegar até aqui onde você está hoje. Eu tenho certeza que você tem algo para contar, para dizer que já viveu, que já passou, está passando. Todos nós temos. Só que a nossa cruz, ela não tem um peso. O peso dela não é a mais do que a gente possa suportar. Vai doer? Vai machucar um pouco? Vai sim. Mas ela tem um peso ideal para mim e para você. A minha cruz tem um peso ideal para mim. A sua cruz tem um peso ideal para você. E quem nos fortalece e não nos deixa desistir é Deus. Quando nós estamos debaixo, né, das suas asas, da sua proteção, independente do que estamos passando, não é? Ele nos fortalece, Ele nos guia. Se nós não estivéssemos Ele, se nós não estivéssemos Deus na nossa vida, o que seria de nós, não é mesmo? A gente não conseguiria sozinho ou sozinha, é impossível, né? E esse pensamento, esse comentário, essa reflexão é com base sim na palavra de Deus, mas é coisas que eu sei, que eu já li, que eu já meditei, que eu já ouvi muito em muitas pregações que eu já vivi, e muitos de vocês também que vão ouvir, que irão ouvir essa mensagem, esse pensamento, esse comentário baseado, né, na palavra de Deus, em experiência para com a vida e para com Deus, né? Que muitas das vezes eu me pego pensando, né? Sabe, aquelas passagens que nos motivam, nos incentivam, nos dá fé, as passagens de Jesus,
as passagens de Davi, as passagens do profeta Samuel e muitos outros, as passagens de José, de Moisés, de Arão, da rainha Esther, de Raabe, Salmo, rei Salomão, Otiniel, sabe aquelas passagens que muito nos marcam, sabe, na palavra de Deus, que muito nos incentiva e nos dá fé. Toda vez que a gente ouve palavras do tipo, ou que a gente mesmo está lendo ali, meditando na palavra de Deus, aquilo nos faz refletir profundamente, aquilo nos conforta, nos reanima. Porque está tudo ali, ó, na palavra de Deus, ela sempre faz isso com a nossa vida. Sempre costumo dizer isso, não é mesmo? A palavra de Deus, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos transforma, mesmo em tempos maus, em dias maus, em momentos maus. A palavra de Deus faz isso conosco. Então, toda vez que eu me pego, que eu fico pensando, refletindo, talvez sobre algo no passado que aconteceu comigo, ou que eu fiz ou deixei de fazer, ou algo que esteja acontecendo em prestes momento, agora, no momento de agora, eu sempre lembro das passagens bíblicas, eu sempre vou na palavra de Deus, principalmente as passagens que eu mais lembro, que é meu maior exemplo, em primeiro lugar, e que muito me conforta, me abraça, me liberta, me cura, é as passagens de Jesus, sabe? Às vezes você lê ali, claro, entendendo um versículo bíblico que seja ali, de uma passagem de Jesus, aquilo te faz derramar lágrimas, aquilo te faz tão forte, sabe? Tipo, você tá passando maior luta, maior guerra, não sei, talvez no seu trabalho, talvez dentro da sua casa, talvez no seu curso, na sua faculdade, ou internamente, talvez é consigo mesmo, ou consigo mesma, dependente de quem quer que esteja ouvindo essa mensagem, seja homem, mulher, qualquer pessoa, né? É para todos nós esse pensamento, essa reflexão, essa experiência, né? Então, a gente lê, medita naquilo, aí a palavra de Deus, ela vem, tipo, fala com você, ela te conforta, ela te dá a direção, você vai lá e lembra, poxa, mas Jesus passou isso, Jesus passou aquilo, Davi, nossa, Davi nem se fala, Davi, José, Moisés, Esther, Raabe, Ruth, Raquel, Lia, ixi, meu Deus do céu, sabe? Tantos exemplos. Aí você fala, tá, mas eu não sou Davi, eu não sou Moisés que conversava com Deus face a face, eu não sou Jesus. Você consegue compreender? Eu vou descer o nível da mensagem assim, para que aí você possa entender melhor. Você consegue compreender o que eu estou tentando te passar? Eu também não sou Jesus, eu também não sou Moisés, eu também não sou Davi, eu também não sou José. Só que essas passagens bíblicas que estes homens de Deus e mulheres também viveram, aquilo ali é porque eles confiaram na palavra de Deus. Eles passaram lutas, aflições, enfrentou desertos, teve coisas na sua família, sangue do seu sangue, teve coisas no trabalho, no seu ministério, na vida espiritual, no físico, sabe? Todos estes homens e mulheres, e principalmente Jesus, passaram por isso. Então isso serve como exemplo, inspiração e incentivo para mim. Tá tudo ali na palavra de Deus. Então toda vez que eu fico refletindo, pensando profundamente, sabe? Bem profundo mesmo, você sabe? Aí você começa a lembrar dessas coisas, e essas coisas começam a te fortalecer, coisas que você viu ali, que você leu, que você meditou na palavra de Deus, talvez uma situação que você esteja passando nesse momento na sua vida, alguma briga interna, espiritual, emocional dentro de você. Então, eu te convido a você se direcionar à palavra de Deus, a fazer igual aquela passagem que fala assim, ó, quando for conversar, quiser orar, ora em secreto, ora, Mateus, no livro de Mateus, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está em secreto e ele vai ouvir, né? Eu estou falando bem por cima, de uma maneira simples, sabe? Deus vai te ouvir. Então não sei o momento, a batalha, a situação que você está passando, mas lembre-se dessas passagens bíblicas. Lembre-se de Moisés, José, lembre-se de Jesus, o maior exemplo. Lembre-se, profeta Elias, Eliseu, Raabe, Ruth, Raquel, rainha Esther, rei Salomão, Draque, Mesaque e Abednego.
na fornalha, foram jogados dentro da fornalha. Olha só, essas passagens que me reanima mais ainda, que me fortalece, que me faz refletir, ser muito mais grato também. E me cura e me liberta. Sabe, essas coisas, essas passagens. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. E, poxa, quem é aquele que vai sobreviver a uma fornalha ardente, sabe? Conjecturando aqui, pura larva, fogo puro. Os três foram jogados na fornalha. E há teólogos, historiadores que dizem que era o próprio Jesus que estava ali no meio entre eles. Isso é um assunto mais profundo, né? Estou falando bem por cima, enfim. Mas vou colocar aqui, o anjo do Senhor, alguém estava ali na fornalha, protegeram eles. Por quê? Porque eles não negaram a fé deles, eles manteram firmes, passando por maior luta. Às vezes as nossas lutas nem se comparam a essas coisas, sabe? Porque eles não negaram a Deus, ao Deus de Israel, eles não negaram o nome de Deus, eles disseram que só servia a um Deus e não iria se curvar diante de outro Deus algum, porque eles eram fiéis, sabe? Essas passagens, essas palavras, isso me conforta, isso me reanima, isso me dá forças para nunca desistir, olhar e dizer, pô, o que é o meu problema? À vista de ser jogado em uma fornalha, ou de ser crucificado e morrer por muitos que nem mereciam. Mas o amor do Pai, Ele é misericordioso. Jesus disse na sua palavra, de maneira nenhuma, qualquer pessoa que vai até Ele, entendeu? Até mesmo aqueles que não merecem, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Ele não veio para condenar. Jesus, Deus, não veio para condenar ninguém. Ele ainda nos deixa a escolha. Você consegue compreender? Então, olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Deus ali livrou eles, eles passaram. Vou se colocar aqui no lugar deles, por mais de homens de fé que eles eram, ou que eles estavam cientes ali, que mesmo se morressem ali, eles iriam ser salvos, né? Porque não negaram a Deus. Ok, mas você acha que eles não passaram lutas também? Você acha que eles não sentiram um pouco de medo, de receio? Né, coisa do ser humano, sim, mas eles se manteram firmes, né? Davi, José, eu costumo dizer que a história de Davi e de José, eu admiro muito o rei Davi, né? Porque muitos o conhecem, porque ele, como fala, porque ele, ninguém dava nada para ele, entendeu? Ninguém, assim, a família, talvez amigos mais próximos, sangue do seu sangue. Sangue do seu sangue. Você consegue compreender? Vamos se dizer assim que parentes, vamos trazer por dias de hoje, conjecturar da hipótese. Quando eu falo conjecturar, é da hipótese, suposições baseado nos trechos bíblicos ali, né? Então vamos trazer por dias de hoje, irmãos que não acreditavam nele, que diziam, ah lá, esse pobre coitadinho só cheira a ovelha, tá fedido, um pastorzinho de ovelhas, derrotou um urso, lutou com um leão, esse aí que vai ser ungido, separado a rei de Israel. Até mesmo pessoas do nosso sangue, família, que talvez julga, você critica, não sei se é essa situação que você vem passando, mas acima de tudo, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que talvez você homem, você mulher, que você não está mentindo, que Deus sabe as intenções dos seus corações. Mas, olha só, Davi ninguém dava nada por ele, mas a palavra de Deus ali diz, ele enfrentou o urso, o leão pela fé, Deus livrou ele, Deus salvou ele das aflições, das tristezas, Deus confortou o seu coração, Deus tirou a angústia, sabe? Aquela vontade de tristeza de dentro dele. Deus honrou, Deus separou aquele menino que ninguém dava nada, mas ele tinha suas lutas atrás das malhadas. Em outras palavras, atrás das malhadas, vamos se dizer, ele tinha suas lutas no secreto, ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo, as lutas que ele tinha internamente, espiritualmente, fisicamente, as provas que ele tinha passado, sabe?
as pessoas, muitas pessoas não viam, não acreditavam no que ele falava, mas Deus acreditava. Então são essas coisas que me fortalecem, que não me deixa desistir de mim mesmo. E que possa ser essas coisas também, baseado na palavra de Deus, essas passagens, esses momentos, essas experiências, que possa te fortalecer também nesse momento. Eu não sei qual é o que você vem passando, mas eu continuo afirmando que a palavra de Deus, se você crer, acreditar, entender ela, sabe, praticá-la, você pode passar o que for na sua vida, você pode viver o que for, mas Deus vai te confortar, você vai ser curado, você vai ser liberto. Independente da prova, da guerra, da luta que você vem passando, pega essas experiências, essas histórias de homens, de mulheres como exemplo e segue em frente a tua vida. Segue em frente. Por mais da prova ou batalha, guerra que você esteja passando, segue em frente. Tome essas histórias como exemplo. Não vou nem mencionar muitos aqui, porque, sabe, é muito experiência, inspiração. Senão eu iria passar o dia inteiro aqui falando a respeito disso, ou da palavra de Deus, que eu muito amo, apesar de eu ser muito falho e imperfeito, mas eu tenho um amor grande pela palavra de Deus, sabe? E se eu pudesse, eu passava o dia inteiro aqui, né? Falando a respeito disso, contando, né? Mas tudo é no seu devido limite, né? Nada de qualquer jeito, tudo no seu devido limite. Então, olha essas histórias, José nem se fala, sabe? Coisas que me ajudam, me fortalecem. Às vezes eu me pego refletindo sobre isso, e toda vez que eu penso essas coisas, essas reflexões, essas passagens, eu me aprofundo e isso me anima. Porque se não fosse a paz de Deus, se não fosse Deus para me sustentar, eu já teria desistido de mim, eu já teria parado com tudo, com tudo que eu falo assim, parado de viver, eu já teria deixado de correr atrás talvez de uma porta de emprego aberta, eu já teria deixado de desacreditar no amor. O amor que eu falo, o amor dos homens é falho, né? Mas o amor de Deus, ele não é falho. Um amor verdadeiro, puro, sincero, sabe? Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É claro sim que ainda existem também pessoas bem intencionadas, né? Falando um pouco aqui de vida sentimental, que querem sim algo certo, querem montar uma família, querem uma vida correta diante de Deus, que não vão enganar, que não quer mentir, mas quer algo sério, um compromisso sério. Sim, existem pessoas de bom caráter, pessoas que querem esse propósito, esse foco. São poucas, mas ainda existem, né? Mas são essas histórias, essas coisas que a palavra que me dá forças para continuar, porque senão eu já tinha desistido. Tinha desistido até mesmo de levantar da cama, tinha desistido das pessoas, tinha desistido de mim mesmo, de tentar, de achar que acabou. É o que o inimigo quer, colocar no nosso coração tristeza, depressão, mágoa, rancor, raiva. Ele quer colocar essas coisas dentro dos nossos corações, porque ele sabe, se a gente estiver abalado ou abalada sentimentalmente, espiritualmente, ele sabe que ele vai conseguir ganhar o nosso coração, né? E talvez até a nossa alma, se a gente se deixar levar por momentos assim, sabe? Então, pega essas passagens bíblicas, esses homens, mulheres de Deus, e que eles venham te fortalecer também, te animar, assim como faz comigo. Porque eu creio naquilo ali, eu acredito. Não tem como, é algo sobrenatural, não é coisa do homem, não é coisa carnal. Se não foi Deus na vida daqueles homens, daquelas mulheres, o diabo é que não foi, porque ele vem só para roubar, matar e destruir. Então são passagens como essas, eu não citei todas, principalmente as de Jesus, que muitas das vezes que eu estou refletindo profundamente, é isso que me anima, é isso que me dá forças para continuar, que me conforta, que me abraça, o Espírito dele, sabe? Essas coisas que estão ali na palavra de Deus. Porque se não fosse eu sozinho, eu já teria desistido de mim, mas Deus me sustenta, Ele me dá forças. Você consegue compreender?
Jesus é o meu maior exemplo. Então, essas passagens bíblicas, Jesus, Davi, Moisés abrindo o mar vermelho, Elias, profeta Elias que subiu, né, não vou entrar aqui no detalhe de se ele subiu em carruagem ou no redemoinho, mas eu vou falar que Elias, profeta Elias subiu ali, Deus levou ele num redemoinho, sabe, aos céus. Meu Deus do céu, Moisés abriu o mar vermelho, profeta Elias também abriu o rio, né? São essas passagens que falam, poxa, se não é Deus através da vida deles, Deus falando com Moisés através da sarça, a sarça que pegou fogo ali, ó, eu fico até arrepiado falando aqui para vocês, se arrepiando todinho, porque é um arrepio forte, assim, algo que a palavra de Deus, sabe, fala, te toca assim de uma maneira. Então, é ela que me fortalece quando eu estou em algum momento meio passando uma barra, seja na família, seja na parte financeira, entendeu? Seja sentimentalmente, emocionalmente ou espiritualmente. Se não fosse a palavra de Deus, se eu não acreditasse naquilo, se não fosse Deus, por mais que eu seja falho, pecador, quantas vezes eu não já pequei, meu Deus do céu, se eu for contar eu vou passar o dia inteiro. Quantas vezes eu não já errei? Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é verdade. Eu não sou um santo na terra, já pequei, já falei tantas vezes. Não significa que eu vivo uma vida de pecado, que eu vivo aquilo, entendeu? Não, não significa que eu vivo isso. Mas você consegue compreender? E mesmo eu tendo feito muitas práticas desagradáveis a Deus, mesmo eu tendo errado, falhado tantas vezes, é claro que ele, assim como ele disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, vai e não peques mais, entendeu? É assim que ele fala, quando eu erro, quando eu falho, quando eu peco, vai, não peques mais, ou seja, procura melhorar, procura vigiar, procura se consertar. Você consegue compreender? Mas ele não olha para isso, ele olha a intenção toda do seu coração. Ele vai falar, peraí, tá, você errou, você pecou, você falhou, mas deixa eu ver, você quer viver isso? Você está usando de desculpa para ficar pecando? Ou você quer mesmo mudar, quer melhorar? Ou você quer andar no caminho correto, mas não tem força sozinho ou sozinha? Peraí, eu quero ver a intenção do teu coração. Ou você está usando como desculpa? Deus sabe disso. Então, não precisa você ficar se justificando para ninguém, não precisa você ficar provando nada para ninguém. O importante é você estar em paz com Deus e dizer assim, Deus, tu sabes toda a intenção do meu coração de verdade, Senhor. Tu sabes quem eu sou e o que eu quero para a minha vida. Então, olha só, quantos de nós não já falhamos, não já pecamos, mas mesmo assim, olha nós aqui, mesmo assim, Deus foi lá e não perdoou você? Você não já pecou? Você não já falhou? Você se arrependeu, não se arrependeu? Muitos se arrependeram verdadeiramente. E Jesus fez o quê? O que Deus fez contigo, comigo e com você? Ele te perdoou. Ele te perdoou. Então são coisas como essas que me faz prosseguir, que não me deixa desistir. Passagens como essas, atitudes, experiências de homens e mulheres com Deus, passagens de Jesus que não me faz desistir, que me dá forças para continuar. Eu posso bater em 500 empresas e a porta fechar na minha cara. Eu sei que tem coisas que acontecem, é claro, que por escolhas nossas, por erros nossos, por pecados nossos, por falhas. Isso é óbvio, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Se nós não colhermos hoje, vamos colher amanhã. É claro que Deus não vai condenar ninguém, Ele não vai querer te ver na lama, sabe? Por tipo assim, por prazer, porque Ele vai se alegrar. Não, Ele se alegra quando um justo, quando alguém reconhece o seu erro, o seu pecado, quando alguém reconhece que precisa de Deus, que precisa de Jesus e vai até Ele. E assim Ele estende a mão, Ele abraça, Ele cura, Ele conforta, Ele transforma. Agora, se eu não quero, se você não quer, ou queremos viver outra vida,
longe de Deus, Ele não vai forçar eu ir até Ele, nem você. Aí já é outra história, é outra coisa, mas quando você quer de verdade, quando você está ali, quando você entende, quando você pratica, você consegue compreender, Ele te anima, Ele restaura o teu espírito, Ele te dá forças. Então são passagens bíblicas como essas, experiências que eu já vivi, que me fortalecem, que não me deixam desistir. Quando eu estou passando na prova, na luta, na dificuldade, Deus Ele não me deixa desistir, nem se eu quisesse. Eu posso até enfraquecer espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mas Deus não me deixa eu desistir nem se eu quisesse, nem se eu quisesse. A parte ser humano pode até querer, vamos se dizer, alguma coisa ou outra do mundo, se a gente deixar se levar, se a gente se aprofundar. É normal, se você deixar qualquer um, até o seu apóstolo, o seu bispo, a sua pastora, missionária, não sei. É normal, até ele, se ele se deixar levar por todas as vontades da carne, eles saem da presença de Deus, eles ficam fracos espiritualmente, sentimentalmente, fisicamente. Isso pode acontecer com qualquer um. Quando eu falo de deixar, é se a gente deixar mais o lado do ser humano da gente, se a gente deixar mais ele sair, né? Tem dois lados, vamos se dizer assim, dentro de nós, lado luz e lado escuro, lado luz e lado trevas. E aquele lado que a gente alimentar, brilhar mais, o lado luz ou lado trevas, é aquele que vai sair mais para fora. Ou seja, se eu alimentar mais o meu lado bom, o meu lado fiel, o meu lado bom caráter, ele vai crescer mais. Se eu alimentar o outro lado, o lado raiva, o lado estresse, o lado rancor, o lado carne, ele vai crescer mais, é normal isso acontecer. Pode ser com qualquer pessoa. Você consegue compreender? Mas independente disso tudo, quando eu estou aí passando em um momento, talvez uma luta, uma guerra ou outra, não sei, qualquer coisa que eu já passei ou esteja passando na minha vida, quando eu me lembro dessas coisas, tipo, Deus me faz recordar, quando eu vou lá e pego a Bíblia Sagrada, é com força, é com vontade de ler, é sem vontade de ler, se tratando da palavra de Deus, é só assim. Ah, sim, mas eu não entendo nada da palavra de Deus, eu não sei ler 10 vezes o mesmo capítulo, não sei. É você e Deus, mas não desiste não. Seja incentivado, você homem, você mulher, a isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou incentivando algo que eu sei que é dessa forma, que eu vivo, que eu estou passando para vocês uma experiência. Então, toda luta que eu já passei ou venho passando, algo do tipo, qualquer aflição, qualquer coisa, é sempre essas coisas que me reanimam. Ou seja, em outras palavras, é sempre Deus ali me dando a mão, é sempre a palavra dele. Porque se não fosse, eu já teria desistido. O inimigo quer que eu desista das coisas de Deus, de tudo, dos caminhos de Deus, de mim, mas Deus não. Deus está ali, ó, filho, filha, olha, eu tenho uma palavra para você. Você quer um abraço? Você quer uma cura? Eu tenho, vem para mim, dá o primeiro passo. Eu estou chorando, eu nem sei porquê, às vezes você está aí, eu estou chorando, eu estou meio triste, meio cabisbaixo, aconteceu certas coisas, atitudes minhas, meio que eu tomei assim, porque eu tomei certas escolhas, atitudes que me fizeram mal, ou algo do tipo, ou que eu se arrependi, ou que algo aconteceu que talvez você não estava esperando, ou talvez que por atitudes nossas, ou suas, aconteceu e você está meio assim, assado, meio cabisbaixo, mas Deus está ali também. Da mesma forma, está tudo ali, de braços abertos, vem filho, vem filha, deixa eu te curar, deixa eu te abraçar, deixa eu te libertar, deixa eu tocar na tua vida, deixa eu curar o teu coração, a tua alma. Deixa, a palavra de Deus faz isso comigo. Então eu só estou falando isso, por quê? Porque é algo que eu creio, que eu acredito e é algo que eu vivo. Se eu não vivesse isso, se eu não acreditasse nisso, eu não iria falar para vocês, porque não tem como eu falar algo para vocês que eu não vivo ou que eu não acredito. Eu estaria sendo hipócrita, mentiroso. Então, se eu estou de pé hoje, é porque por causa de Deus em primeiro lugar e a sua palavra. Quando eu vejo essas histórias, quando eu vejo Jesus, quando eu vejo Davi, Moisés, profeta Jeremias, Daniel, quando eu vejo essas histórias, Esther, Rei Salomão,
Isso me dá forças para continuar. Isso me dá forças para seguir. Porque se não fosse, eu já teria parado com tudo na minha vida. Mas Deus não me deixa, porque Ele me... Independente da luta, da guerra que eu esteja passando, seja na família, seja na área financeira, seja em qualquer coisa na minha vida, Ele me fortalece, Ele não me deixa desistir. Essas coisas, esses momentos, essas passagens, essas experiências me faz prosseguir em frente. Principalmente Jesus, o meu maior exemplo. Independente do que esteja acontecendo, independente se o mundo esteja caindo ao meu redor, é isso que me mantém firme de pé. E sempre acreditando, amanhã será melhor. Já deu tudo certo. Eu carrego sempre essas mensagens comigo, que amanhã vai ser melhor, que já deu tudo certo. Ah, mas tá dando tudo errado na minha vida. Já deu tudo certo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão. Obrigado pelo feijão e arroz. Obrigado pelo meu respirar, Deus. Obrigado por todas as coisas. Gratidão nos faz ser pessoas melhores também. Às vezes não é preciso de muito para nós sermos felizes. Quem disse que para ser feliz é preciso ter um carro, uma casa própria ou algo do tipo? Só basta, sabe o quê? A gente ser feliz de verdade. Deus, só basta Ele. E essas outras coisas materiais nós iremos conquistando com o tempo, né? Tá bom? Então fica com essa mensagem aí, esses pensamentos, essas reflexões aí baseadas na palavra de Deus, e que elas possam te fortalecer também, que elas possam te animar, te fazer pensar, não é mesmo, Cicinho? É verdade. Nossa, é verdade. E agora que você falou, eu lembrei daquela passagem e tal que fala muito comigo, Deus isso, Deus aquilo. Eu tenho certeza que se você ouviu até aqui, Deus falou com você também, Deus tocou aí no seu coração, te fez lembrar da sua palavra e das vontades dele, das experiências para a sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente a tua vida. Meu forte abraço e fiquem todos na paz.